Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Hoje é a segunda parte de reflexões acerca de a desigualdade das riquezas. Esse título se contém no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não se pode servir a Deus e a Mamon, com reflexões de Allan Kardec, ao capítulo 6, versículo 24 de O Evangelho segundo Mateus. Fundo musical para este vídeo, do maestro norueguês Rolf Løvland, titular do conjunto Secret Garden, Lotus. Uma belíssima música em sopro e cordas. Raciocinemos a fé. Entretanto, embasando o raciocínio da razão, que contenha os amorosos olhos da caridade. No capítulo 6, versículo 24 de O Evangelho segundo Mateus, resta asseverado, aspas, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Fecha aspas. O magistral professor Rivaio, o nosso Allan Kardec, nos trouxe grandes reflexões sobre a desigualdade das riquezas, o que divulgamos num primeiro vídeo, o qual ora sequenciamos. Acerca das necessárias considerações. Considerando o Criador, nosso Deus, por verdadeiro proprietário de tudo o que há, incluindo aí as riquezas, naturais ou adquiridas, e, considerando que é impossível cair uma única e pequenina folha de um insignificante arbusto, sem que o Criador não o pretenda. Considerando ainda que nós outros, criaturas partícipes de tudo o que há criado, somos tão somente os depositários dessas riquezas. E, em derradeira consideração, que somos os únicos a existir com a prerrogativa da verdadeira graça de Deus. Graça essa que eu considero o livre-arbítrio. Admitirmos as reflexões kardecianas sobre o tema, indagaremos ainda e também por que Deus permite e concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Teremos por resposta a infinita bondade e sapiência do Criador mental de tudo que há criado, que, permitindo-nos ao livre-arbítrio, faz com que a humanidade, por experiência própria, possa distinguir o bem do mal, e que a prática do bem seja resultante de seus próprios esforços e da sua vontade. Pois havemos compreender que não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, não deve o homem ser conduzido fatalmente ao mal, sem o que não mais seria que instrumento passivo e irresponsável. Como os animais que não possuem o livre-arbítrio, entretanto, nada que lhes falte e que seja necessário. A riqueza material socioeconômica, portanto, é um meio de experimentar e experienciar moralmente o homem, aqui inserido em experimentações reencarnatórias. Pois sendo a riqueza poderoso meio de ação para o progresso, e não pretendendo ser o verdadeiro proprietário, Deus nosso Pai, que a riqueza permaneça por longo tempo improdutiva, assim, incessantemente, a desloca na pluralidade existencial, oportunizando a cada um possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Todavia, caríssimos e caríssimas, como Alhures explicado, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um possui, por sua vez,
Um que não a tem hoje já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres. Porque sendo Deus justo e perfeito como nada é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Mas com razão, deploram-se o péssimo uso que alguns possuidores do usufruto fazem das suas riquezas, as inóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: é justo Deus dar a fortuna a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens na terra, se, entretanto, não tendo nós outros em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, ver-se-á o equilíbrio da justiça divina. O pobre de riquezas não tem motivos para acusar a providência divina, assim como para invejar os ricos, e nem estes ricos para se gloriarem do que possuem. Se abusam do depósito divino concedido em usufruto, não será com decretos ou leis suntuárias que remediará o mau uso da riqueza. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração, ou seja, leis e decretos são coercitivos à conduta, mas não mudam a ética moral, que só e somente só se modificará pela evolução consciente da humanidade, já que o mal é residente no orgulho egóico. Os abusos no mau uso da riqueza só e somente só cessarão quando a humanidade se conscientizar evolutivamente da lei do amor preconizada pelo grande mestre Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, que a nós, pelo Pai Criador, for ofertado como guia e modelo. Portanto, sejamos praticantes da lei do amor, sejamos praticantes da benevolência, da indulgência e do perdão, a verdadeira caridade, segundo a entende e pratica Jesus, nosso paradigma. Portanto, e ao fim, pratiquemos Jesus. Finalizo esse vídeo em reflexão, tributando louvores ao verdadeiro proprietário de todas as riquezas, Deus, nosso Pai, o Criador mental de tudo o que há criado. Louvado seja!